Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês o porquê que eu criei esse perfil, o porquê que eu fiz essa página no Instagram, por que que eu estou falando sobre livros. Então, eu decidi fazer esse vídeo para você entender qual é a finalidade, qual é o propósito desse perfil criado no Instagram por mim, certo? Para você que me conhece, você já sabe o meu nome, já conhece um pouquinho sobre a minha vida, sabe a minha conduta. Para você que não me conhece, que nunca ouviu falar de mim, nunca ouviu falar do meu nome, eu gostaria primeiramente de me apresentar para você. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou formada em pedagogia, eu sou pedagoga. Recentemente, eu terminei o meu curso de letras para poder dar aula de língua portuguesa. E assim, gente, dentro do currículo, né, dentro da grade curricular, tanto de pedagogia como letras, nós vemos algo muito raso sobre literatura. Né? Nós vemos um pouco ali sobre a literatura brasileira, no caso ainda de letras, eu consigo ver algumas literaturas fora do Brasil, mas algo bem raso. Então, assim, eu ainda estou me aprofundando dentro dessa temática que é a literatura, tanto a literatura que nós já conhecemos, né, como a literatura clássica também. Né? Então, nós temos aquela literatura de autores muito famosos, como Machado de Assis, essas de Queiroz e entre outros, né? E nós temos a literatura clássica, que é algo que não é falado hoje em dia, né? Que é o caso de Charles Dickens, George MacDonald. Então, assim, nós temos outro tipo de literatura, os irmãos Grimm, nós temos outro tipo de literatura que não está sendo apresentado para as crianças, para os jovens de hoje em dia, né? Não está sendo apresentado. Esses tipos de literatura, eles carregam princípios, valores, eles carregam histórias com muita essência, aquele tipo de história, aquele tipo de narrativa que você tem vontade de chegar até o final da leitura, porque ela te atrai. Né? Infelizmente, hoje, por causa do emburrecimento cultural, nós temos uma pobreza na literatura de hoje. Né? E essa literatura, esse emburrecimento cultural, essa pobreza na literatura, está sendo apresentado para as crianças, inclusive dentro das escolas, né? Escola particular, escola pública, independente de qual seja a escola, essa literatura rasa, né, está sendo apresentado para as crianças. E aí, às vezes, né, muitos pais se perguntam por que, que a criança não gosta de ler. Pois é, gente, eu quero explicar algo aqui para vocês importantíssimo. A criança, quando ela tem ali por volta de 3 aninhos de idade, ela já pode pegar no livro, ela já pode manusear o livro, ela já pode, né? A gente tem bastante livros aí no mercado para bebês, né? Que são os cartonados, eles vêm bem grossinho a capa, por dentro são livros cartonados que é feito justamente para crianças bem pequenas e a gente precisa apresentar para as crianças bem pequenas esses tipos de livro, para que eles já possam crescer tendo contato com a literatura. Quando a mulher está grávida, ela já pode pegar um livro ali, ela pode ir passando a mão na barriga dela, ela pode ir fazendo leitura em voz alta, para que o bebê consiga já sentir dentro dela a emoção daquela história sendo lida, sendo contada. Então, assim, às vezes você que está aqui está pensando assim, ah, mas o bebê dentro da barriga da mãe, ele não entende. Gente, será que não entende mesmo, né? A ciência hoje tem sido muito avançada nessa perspectiva, né? Então, assim, é muito importante que a mulher que ela está grávida, ela não fique com esse entrave, né? Ah, será que vai ouvir ou não? Né? Não vou ler porque não vai ouvir, né? E não, é importante. Nisso, a criança já vai nascer ali com aquele pensamento, aquele sentimento, né, que está dentro dela já desde a barriga da mãe, né? Então isso é muito importante.
Após os 3 anos de idade, você já pode apresentar para a criança alguns livros, né, que não é mais cartonado, alguns livros assim, para ele poder manusear, para ele poder ter contato com a história. Ah, Bárbara, mas o filho não lê, a criança não lê, é muito pequena. Mas aí você vai poder entregar uma história, uma literatura, um livro que tenha boas ilustrações, para que haja esse contato visual, primeiramente, com a criança, da criança com o livro, né? E aí você vai fazer, como a criança não lê, a partir dos 3 anos ali, às vezes tem crianças que não lêem ainda, né? E a mãe, ela pode fazer esse papel fundamental na vida do filho. Ela pode pegar a criança, ela pode falar assim: olha, você gostou desse livro? Então eu vou contar essa história para você. Então a mãe tem esse papel fundamental na vida do filho, né? Que é esse estímulo para que o filho possa começar a ler, né? E hoje, gente, com esse emburrecimento cultural, essa pobreza na literatura, essas histórias, boas histórias desses autores que começaram lá atrás, estão se perdendo, né? Então, assim, hoje, se você for falar para alguma pessoa, hoje, um adulto mesmo, né? Quem que foi os irmãos Green? Às vezes a pessoa não sabe, né? Então, quem que foi? Ah, eu não sei porque eu não tive contato com a literatura que os irmãos Grimm escreveram, né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo muito isso. E a criança, ela vai ter interesse de ler é, uma boa história, um bom conto, um bom livro, quando ela é estimulada, né? Então, assim, tem vários passos, né? Então, assim, já da mãe ali na gravidez, depois a mãe contando a história para ela, depois a mãe apresentando para ela a beleza que tem nas ilustrações, o conto, a pronúncia, a história falada, né? Então, tudo isso vai fazendo um compilado, né? Vai formando um compilado para que o filho cresça já com esse prazer pela leitura, esse gosto pela leitura, né? Então, assim, hoje, infelizmente, nas escolas, o que é apresentado nas escolas e também no mercado editorial, livrarias, é apresentado para a gente somente as leituras que eles consideram dos autores melhores, né? Que é o caso de Ruth Rocha, é o caso de Vinícius de Moraes, Ana Maria Machado, entre outros. Só que assim, gente, eu quero deixar essa reflexão para você. Se existe alguns autores hoje na era moderna que nós estamos vivendo, esses autores buscou de onde? Qual foi a fonte onde esses autores de hoje foram para poder criar os seus livros? Então, assim, eu acredito que esses autores, né, que eu mencionei aqui, eles tenham sim a sua contribuição para dentro da literatura. Eu mesma conheci Ruth Rocha ainda bem pequena dentro da escola, porém não se resume tudo a Ruth Rocha, a Monteiro Lobato, né? A literatura não se resume somente a esses autores que as livrarias, o mercado editorial está fomentando, né, para toda essa geração. Então, assim, esse perfil ele existe com essa finalidade para que você possa mostrar para o seu filho, para que você possa entregar para o seu filho boas leituras, bons livros, para que o seu filho possa ter uma nutrição intelectual, né? Então, às vezes tem mães que às vezes se perguntam, né? Ah, mas por que que meu filho não gosta de ler? Então tem toda uma história por detrás. Será que dentro da escola está tendo contato com boas literaturas? Né? Será que dentro da escola os professores que ali estão, né, os meus colegas, né, na verdade, assim, será que eles estão tendo esse conhecimento de entregar para o seu filho, para você que é mãe aqui que está me ouvindo, para o seu filho, né? Será que esse professor está tendo esse conhecimento de entregar para o seu filho uma literatura de qualidade que vale realmente a pena? Então, gente, o meu perfil ele existe justamente para isso, né? E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, mães, quando você está ali estimulando o seu filho, é importante também que você leia também perto dele, porque assim
a maior pessoa que vai ser o estimulador do filho é a mãe. Tem mãe que às vezes acaba entregando esse papel da educação em geral, em todos os sentidos, para a escola. E, gente, isso é um perigo muito grande. Por que que eu falo isso? Porque, assim, olha, nas escolas, nós temos alunos de todos os níveis. Nós temos desde aquele aluno que veio sem uma estrutura familiar, como aquele aluno que veio de uma estrutura familiar. A gente tem crianças dentro da escola. Gente, isso eu estou falando escola pública e particular, tá? Não tem diferença sobre isso. Então, assim, às vezes a criança ela vem de uma família que não tem base. Às vezes ela vem de uma família que a mãe ou o pai trabalha o dia todo e ela não consegue ter ali um contato, um convívio com a mãe e com o pai. Então aí essa mãe acaba entregando a educação toda dessa criança, do próprio filho, para a escola, né? E ali dentro da escola, um vai moldando o outro. Vocês sabem e hão de concordar comigo que o ambiente onde nós estamos inseridos é um ambiente que vai fomentar a nossa mente, né? É um ambiente que vai moldar o nosso pensamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, dependendo do ambiente que nós estamos, a gente pode ser moldados a acreditar até em coisas que a gente considerava errada, mas agora nós consideramos certos porque alguém falou, porque alguém impôs, porque alguém veio com essa ideia como se fosse certa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o ambiente onde nós estamos inseridos. E você que é pai e mãe que está aqui no meu perfil, eu acredito que você tem esse desejo no seu coração de tomar um certo cuidado com a educação do seu filho. Você está vendo, você está percebendo que no mundo, o mundo que nós estamos vivendo hoje, está sendo muito difícil, né? Tem vindo muita crença, tem existido muitas ideologias, tudo para atrair a atenção do seu filho, né? E aí o seu filho, ele vai ser mais um na multidão. Você não pode querer isso para o seu filho. A gente não tem que ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que ser alguém que se destaca na multidão. A gente tem que ser aquele tipo de pessoa que é um diferencial na multidão. Então você está aqui no meu perfil para não ser igual a todas as mães. O seu filho tem que estar tendo boas literaturas para não ser mais um na multidão, dentro da sala de aula dele, dentro da escola onde ele está. Você precisa ter esse conhecimento. Então, assim, você fazendo um papel ali de trabalhar a leitura juntamente com o seu filho, por exemplo, assim, se o seu filho estiver numa fase de alfabetização onde ele já consegue ler sozinho, o que que você pode estar fazendo, né, para estar inserido ali na leitura do seu filho, para estar inserido na leitura do seu filho. Enquanto você está fazendo alguma coisa, de repente arrumando uma cozinha, lavando uma louça, fazendo uma comida, você pode estar falando para o seu filho: olha, o que que a gente pode ler hoje? E aí você pede para que o seu filho pegue um livro, né? Depois que você aprender as boas leituras aqui, tá? Não é qualquer tipo de livro. E aí você vai pedir para que o seu filho pegue uma leitura que ele goste, né? Ou um livro que ele já leu, já gostou, e você vai falar para ele: olha, enquanto a mamãe está fazendo isso daqui, eu quero que você leia para mim. Isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque vai trabalhar o seu interesse pelo seu filho, vai trabalhar a afetividade, as relações entre vocês dois, vai trabalhar a leitura dele, a velocidade da leitura e o vocabulário. Por quê? Porque se você perceber que o seu filho está falando uma palavra de forma errada, você já vai poder corrigir, porque ele é o seu filho. Infelizmente, hoje, dentro da sala de aula, os professores não têm muito essa autonomia, né? Infelizmente, por conta de toda uma cultura, nós não temos muita autonomia dentro de sala de aula. Mas como é o seu filho, você tem toda a liberdade, toda a autonomia, toda a autoridade para poder corrigi-lo, né? Então, isso é muito importante. Então, olha só, vai trabalhar tudo isso que talvez você não tenha se dado conta ainda. Então, gente, ter boas leituras, ter boas literaturas é essencial para a construção do nosso intelecto,
tá? E outra coisa que eu quero deixar aqui para você é que você precisa ler perto do seu filho, né? Às vezes tem mães que vai conversar comigo e fala assim, nossa, eu queria que o meu filho lesse mais. Mas assim, gente, o seu filho, ele está observando as suas atitudes. Se você falar que você é uma pessoa que busca, por exemplo, a presença de Deus, o seu filho vai querer ver você orando. O seu filho vai querer ver você lendo a tua Bíblia. Por quê? Porque se você fizer isso, ele vai te imitar. Tem uma parte na ciência, né, neurociência, que explica que tem uma fase, um período ali da criança, que a criança ela gosta de imitar as pessoas, tudo que ela está vendo. Às vezes, um coleguinha, ela quer imitar. Né? Então, assim, a neurociência mostra muito bem isso pra gente, deixa bem explícito isso pra gente. Então, assim, quando o seu filho ele vê que você está tendo interesse por uma leitura, por livros, né, por literatura boa, ele vai ficar curioso, ele vai querer. Então, assim, não basta você cobrar algo do seu filho, você precisa ser exemplo para o seu filho. Você pode notar que hoje em dia muitas crianças estão muito focadas com o celular, né? Isso por quê? Porque dispara, libera dentro do nosso corpo um hormônio chamado dopamina, né? E aquela dopamina é aquele tipo de hormônio assim que quer as coisas para ontem, no tempo acelerado, né? E aí a criança ela não tem algo melhor, né, para poder trazer uma dopamina para ela. Então ela fica passando várias vezes os vídeos no celular com a intenção de gerar dopamina para o próprio corpo. A criança não sabe disso, o adolescente não sabe disso, o jovem não sabe disso, e às vezes até você que é adulto não sabe disso. Mas por que que fica o dedinho ali da criança todo momento no celular passando vídeo após vídeo, jogo após jogo? Por quê? Porque o corpo, ele precisa da dopamina. E quando você lê uma boa história, uma boa literatura, um bom livro, a dopamina, ela vem na medida certa e ela se mantém dentro do corpo. Ela se mantém, o seu cérebro consegue registrar dessa maneira. Então, gente, a literatura, boa literatura, bons livros, é essencialmente importante para a nossa existência. Né? É bom para tudo. E vocês vão ver muitas dicas minhas aqui, né, nesse perfil. Vou falar de muita coisa ainda. Eu só estou começando no momento, né? E vou compartilhar várias coisas com vocês ainda ao longo, né, do tempo, ao longo dos meses. Eu vou sempre estar postando aqui bons conteúdos. E talvez você ainda que é mãe possa estar pensando assim, ah, mas eu não gosto de ler, e o que que eu faço? Pois é, você não gosta de ler porque você não teve contato com uma boa literatura. Dos anos 1980 para cá, nós pegamos uma geração que já é a era moderna. Então, assim, de 80 para cá, infelizmente, muitos livros bons, muitos livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, já estão, assim, decaindo, né? Eu louvo a Deus, assim, agradeço muito a Deus, assim, pelas mães homeschoolings, né? Que é aquelas mães que não querem que os filhos estudam na escola porque elas acreditam na educação domiciliar, perdão, elas acreditam na educação em casa e elas acabam ali consumindo bastante literatura boa, procurando vários perfis na internet para poder justamente adequar a educação do filho delas, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, por causa dessas mães, por causa da existência dessas mães, por causa de professores que não se conformam, né, com o raso, com o emburrecimento cultural, que quer ter mais, né, que quer mergulhar no oceano todo, não quer ficar só ali na superfície da praia, não quer ficar só na superfície do mar, não quer ficar só ali na beirada, né, por causa dessas pessoas, desses profissionais, desses pais, dessas mães, muitas editoras têm feito novas edições de livros, né, têm trazido esses livros novamente, né, mas é preciso que a gente ainda continue. Talvez esse não é o seu caso, talvez você está aqui e você não consegue dar uma educação para o seu filho somente dentro de casa, e está tudo bem. Só que você não pode entregar, em hipótese alguma, essa educação do seu filho para a escola.
porque como eu expus aqui para você, dentro da escola, o professor vai pensar de uma forma, o amiguinho veio sem estrutura familiar, você não conhece a realidade do amigo do seu filho, você não está com o seu filho 24 horas dentro da escola, né? Você não sabe do que eles estão brincando. Então é muito importante que você, mãe e pai, esteja atento ao que o seu filho está fazendo, né? E assim, sempre perguntar para ele o que você viu na escola, como que foi o seu dia, sempre mostrar esse interesse para o seu filho. Isso, gente, faz toda a diferença, né? Eu ainda não sou mãe, mas assim, como professora, né, e mãe de 30 alunos, às vezes 28, a gente precisa ter esse olhar para cada aluno ali, né? Um não pode ficar de fora. Então, assim, a gente tem que acolher, a gente tem que chorar junto. Eu tenho que ser, quando eu falo a gente, os professores, né, os meus colegas professores, profissionais da área da educação, né, a gente que é professor, né, que é profissional, nós temos que ter esse olhar acolhedor, né, porque muitas vezes o pai e a mãe, ele não consegue dar atenção para o filho, né, e aí vem muitos problemas dentro da escola, dentro da sala de aula, daí vem as birras, daí vem a vontade de querer chamar a atenção da autoridade que está ali, né? Justamente por quê? Porque a falta de estrutura familiar, né, tem sido grande. Então, você que está tendo essa oportunidade de olhar para a educação do seu filho com outros olhos, por um outro viés, não comprometa a educação do seu filho apenas com a escola, independente se ela for particular ou não, ou pública, né? Independente, faça o seu papel, né? Dê bons livros para o seu filho, dê boas literaturas, né? Passe esse tempo com ele, leia você alguma história, algum livro para ele, né? Pratique a arte de contar histórias, né? Os nossos antepassados não tinham livros, né? Os nossos antepassados antigos, eles não tinham livro, né? E aí uma história era contada de geração para geração, né? De um para outro, de pai para filho, de avô para neto. Então, assim, isso é muito importante. Isso é totalmente essencial na educação de uma criança. E essa criança, com certeza, não vai ser mais um na multidão. Ela vai ser uma criança que vai ser totalmente diferente. Né? Ela vai ser aquela que vai atrair as pessoas e não as pessoas que vão atraí-la, né? Então, que você tenha esse consentimento, essa consciência e que você saiba entender tudo isso que eu estou propondo aqui para você através do meu perfil. Tá certo, gente? Então, assim, eu quero deixar essa palavra para você, quero deixar esse recado para você. Cuide da educação do seu filho, esteja junto com ele, seja o exemplo você, né? Eu vou estar postando boas leituras, né? E, gente, não é só criança que gosta de ilustração, adulto também gosta, principalmente quando o adulto não teve contato com boas ilustrações, né? Eu tenho vários livros aqui na minha casa de ilustrações magníficas, né, que às vezes até profissionais da educação, né, os meus colegas professores já viram, né, já me viram com alguns deles e nossa, que ilustração bonita. Por quê? Porque chama a nossa atenção, né? O emburrecimento cultural, essa pobreza que nós temos hoje na literatura, na cultura, né, trouxe esse escasso dentro das escolas, dentro da sala de aula, né? Então, assim, muitos profissionais, infelizmente, também não têm contato com essas boas leituras, com essas boas ilustrações. Então, você que está aqui está sendo diferente, né? Você que está aqui, que está preocupado com a educação do seu filho, eu tenho certeza que o meu perfil vai ajudar tanto você que não teve contato com boa literatura na sua infância ou na sua adolescência, como o seu filho também, né? Vocês vão ser muito abençoados. Então continue no perfil, né? Espero que esteja abençoando a sua vida, né? Claro que eu ainda não postei muita coisa, mas calma, gente, a gente tem bastante tempo ainda, né? Eu vou ter bastante tempo ainda para estar postando muitos livros ainda para vocês verem, né? E lembrando, gente, né? Não estou fazendo propaganda aqui, mas lembrando que
A Amazon, né, tá aí com a Black Friday, não somente a Amazon, muitos e-commerces pela internet estão aí com a Black Friday, né, o esquenta da Black Friday. Então é momento assim de aproveitar até para comprar um livro, um bom livro por um preço até legal, né? Então fiquem de olho, né? O intuito aqui não é se você vai pagar caro em algum livro, ou qual editora que você vai comprar, ou qual editora que é melhor, não. Isso daí vai de você, para você ver o que está dentro das suas condições, tá bom, gente? Então eu espero que esse perfil venha abençoar grandemente a sua vida, tá bom? E é isso, gente. É esse recado que eu queria deixar para você. Seja exemplo, cuide da educação do seu filho, não entregue ela totalmente para a escola, faça do seu filho um diferencial, né? A Bíblia fala assim que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Você é o guerreiro e o seu filho ele tem que ser muito mais do que você. O seu filho tem que alcançar lugares, coisas que você não alcançou, que você não teve a oportunidade. O seu filho precisa ter. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender a finalidade, o propósito, o objetivo dessa página existir, né? E que Deus te abençoe, né? E vamos aí continuar nessa caminhada juntos, firmes e fortes. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.